No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quanto possível, habitua-te a entesourar paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixas. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade, e para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. Então, essa é a página do livro Calma. Nós vamos agora fazer a nossa prece para darmos início à reunião desta noite. Vamos orar, queridos amigos. Jesus, nosso amado Mestre, queridos amigos, benfeitores espirituais da nossa casa tão querida, em primeiro lugar, queremos agradecer essa página tão adequada para os dias atuais. Queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita nesta noite em que nos reunimos, Senhor, e pedimos, Jesus, que abençoes a nossa reunião, que abençoes principalmente, Jesus, o nosso irmão querido Augusto, que fará o estudo da noite de hoje. Que ele seja envolvido nas vibrações de amor e de ternura da espiritualidade superior. Que as nossas vibrações de paz, de serenidade, possam, Jesus, socorrer esses irmãos que estão passando pelas situações da natureza que retirou-os de suas casas, alguns retornaram, inclusive, ao mundo espiritual.
que essas legiões de bondosos servidores possam amparar, fortalecer e socorrer esses irmãos. Abençoa, Jesus, a nossa reunião, que todos nós possamos estar em paz, graças a Deus. Então, queridos amigos, queridas amigas, o nosso querido Augusto hoje vai falar sobre um tema muito importante, que é o autoconhecimento. E nós vamos, então, agora ouvir o nosso querido Augusto. Augusto, a palavra está com você. Boa noite, Muito meus irmãos. bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Mais uma vez juntos, né, na nossa família Ibirajara, cônscio dessa necessidade da aproximação. Os tempos de hoje nos diz que precisamos muito desse afeto, desse afago, desses ouvidos e, acima de tudo, da atenção que cada um de nós deve e precisa dedicar um ao outro. Quando nós falamos em autoconhecimento, autodescobrimento, nós nos remetemos, muitas vezes, a uma situação atual, odierna, né? Em todos os tempos da humanidade, houve sempre dificuldades de vivência, de relacionamento, de auto-relacionamento, de auto-amor. Muitas vezes nós confundimos o auto-amor com egoísmo e nos isolamos. Nos isolamos como se nada fora de nós tivesse a importância devida. Isso, nós caímos num mergulho, numa limitação intelectual, numa limitação psicológica, que vai nos afundando em vários sintomas neuróticos que vamos colocando mais uma vez à tona. Nossa querida Joana de Ângelo, ela coloca de uma maneira muito clara, muito antes dos psicólogos transpessoais, humanistas, que vieram e colocaram uma visão da psicologia voltada para as questões espirituais. Nós temos vários, poderíamos citar vários. A doutrina espírita já coloca Kardec, através desse intercâmbio com a espiritualidade superior, nos tornou muito claro que sem uma vivência, sem um entendimento espiritual da vida, tudo em nós não teria sentido, porque nós teríamos uma conduta muito reducionista, no aspecto de que todos esses 2 bilhões de anos, né, de tempo em que a medicina foi individualizando com o estudo, com a compreensão, uma organização celular, todo o agrupamento de moléculas, todo o funcionamento de órgãos, que a medicina a ciência foi nos trazendo como funcionabilidade de um sistema orgânico. Se nós não tivéssemos uma visão evolutiva da energia, que hoje a engenharia genética, a biologia já coloca como uma energia, né? Essa energia de movimentação de todo um sistema de função orgânica, se nós não tivéssemos já esse processo evolutivo aliado à ciência, no momento, eu não me refiro nem à visão espírita, espiritualista, seríamos o quê? Teríamos uma constituição no ato da concepção, teria uma vivência limitada de alguns anos, depois feneceríamos, acabaríamos, quer dizer, todo esse processo de bilhões de anos, desenvolvimento de elementos moleculares para formar um organismo complexo como o nosso, não teria sentido. Porque, né, tudo que passávamos, tudo que passamos, que passaremos, não teria sentido, porque seria uma coisa muito limitada.
se não tivesse essa energia motivacional e capaz de transformar situações que parecem fatalismo. O fatalismo, à medida que nós vamos trabalhando a visão espiritual do ser, ele vai sendo eliminado. Por quê? Porque sabemos que a renovação é necessária. Não podemos negar, de jeito nenhum, e Joana é muito clara nisso, as características genéticas, as características sociais, as características familiares. Todo um ambiente que faz com que surjam em nós exteriorizações de um atavismo, exteriorizações de experiências seculares que a reencarnação nos explica. Por que cada um de nós, quando falamos no indivíduo, é submetido a vicissitudes e a experiências atuais que, se não tivéssemos um entendimento da imortalidade da alma, não compreenderíamos por que alguns elementos, algumas pessoas, alguns indivíduos têm uma predisposição a determinados sofrimentos físicos, mentais, limitadores, né? Situações mentais que fazem com que aquele cérebro, numa visão reducionista, materialista, é um cérebro deficiente e acabou. Então, o indivíduo foi premiado pelo acaso a ter essa dificuldade mental que o levará a uma existência totalmente sofrida e desesperadora. O Espiritismo nos traz a psicologia transpessoal, nos remete a um entendimento mais profundo. Sim, tudo isso que falamos é importante. A genética é importante, o ambiente social é fundamental, a família é fundamental, mas tudo isso nos é apresentado como uma necessidade do espírito de trabalharmos um processo evolutivo. Quando você lê André Luiz, no Missionário, no capítulo do Segismundo, da reencarnação, a gente vê como as situações genéticas cromossomiais são organizadas de maneira a atender, através de uma herança física, as necessidades morais e espirituais do espírito. Então, ele não foi simplesmente, por quê? Né? Essa pergunta, sempre que nós fazemos, e a gente coloca muito de conversar com os amigos sobre isso, a gente tem que substituir por para quê? Porque quando eu coloco por quê, eu estou me vitimando, eu estou assumindo uma ignorância do desconhecimento, ou uma culpa, ou mesmo uma injustiça que está sendo feita por Deus, por exemplo. Então, quando nós nos colocamos no para quê, nós vamos, obrigatoriamente, se tivermos esse interesse, é lógico, mergulhar no âmago das questões e entender exatamente por que todas as nossas experiências passadas estão vivenciadas, mais uma vez, no momento atual reencarnatório. Para que isso seja colocado em nível de ação, de atitude, de construção, né? Porque nós não temos o poder, ou se assim o fizermos, vamos ficar com mais um buraco em nós mesmos, de arrancar o que nos faz sofrer. Nós precisamos entender para transformar o que nos faz sofrer em mais uma experiência de recomposição, de construção, de sanidade mental, e influenciará, a medicina já é muito clara, na nossa sanidade física. Então, a doutrina espírita, a psicologia profunda, se nós nos mergulharmos nesse entendimento de Joana de Anjos, nós vamos perceber que essa plenitude que buscamos da tal felicidade, ou a plenitude do discernimento, a plenitude de nos situarmos a cada momento, é uma necessidade. Necessidade essa que ela tem que partir de um interesse muito grande. O processo evolutivo, ele faz parte dessa lógica do entendimento. Aí pode me dizer, mas eu sou obrigado a isso? O autoconhecimento,
a reforma íntima, eu sou obrigado a fazer isso. Não, o Espiritismo não me diz isso, que eu seja obrigado a qualquer coisa. Eu tenho necessidade disso. Eu tenho necessidade desse aprofundamento na minha existência para que o prosseguir que virá seja nessa existência o preparo para a próxima. Porque o ser imortal, ele tem a felicidade e a misericórdia de Deus de ter existências que fazem com que, de acordo com o interesse dele, ele cresça nessa plenitude a que Joana se refere, que Jesus nos coloca como a perfectibilidade recomendada. Como fazer isso? Se logo, logo, ao retorno da vida física, nós viemos com as experiências acumuladas. E muitas vezes está no nosso íntimo, né? Poderíamos dizer, como Joana coloca, né? Com o estudo do inconsciente, Jung, Freud nos coloca isso, esse grande avanço, e a doutrina espírita nos diz que o que está lá dentro, se pudéssemos nos referir como um iceberg, o que está abaixo do mar seria esse inconsciente, que nós não vemos. E o que está na superfície é o consciente, que nós travamos a necessidade do entendimento. Então, muito mais acima disso, para esse superego, essa sociedade, essa vivência que nos obriga, se não tivermos um interesse nesse autoconhecimento, nos obriga a vivenciar pequenas mentiras que nos dão uma aparência. Essa aparência faz com que nós tenhamos, pelo menos enquanto em sociedade, em determinados grupos, uma aceitabilidade. Mas nós não vamos ficar permanentemente ali. Quando nos recolhemos à nossa intimidade, vem o vazio, vem a insegurança. Por quê? Eu não compreendi quem eu sou. Eu trabalho muito funções. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou advogado, mas eu não sou, Augusto, médico apenas. Eu tenho um papel da medicina que eu me interessei intelectualmente e por também essa necessidade de experiências anteriores a executá-la. Mas, para que eu me conheça, eu preciso de uma reflexão profunda. Eu preciso trabalhar, inicialmente, o ser, o indivíduo, trabalhar a minha mente. Porque a minha mente não é um departamento do meu cérebro onde o sistema nervoso central funciona trabalhando como motor em tudo, mas se eu não perceber que a energia que faz com que isso aconteça, essa energia que eu preciso conhecer. Essa energia que trabalha, que é o estímulo da mente, que é a mente que faz com que esse cérebro desse departamento possa exercer essa função, nada mais é do que a energia transpessoal, nada mais é do que a psicologia profunda que nos identifica como espírito imortal. Mas eu preciso aproveitar a oportunidade reencarnatória para buscar quem eu sou. Eu vou saber, nessa encarnação, provavelmente, se eu tiver interesse, boa vontade, muita coisa vai ser esclarecida. Por exemplo, na análise que eu fizer, eu digo fizer, se eu tiver esse interesse, do meu dia, o que eu pensei hoje? Por que eu pensei dessa maneira? Por que eu me irritei com o que o outro me disse ou me fez? Será que eu me irritei? Fiquei bastante zangado porque ele conseguiu atingir algo em mim que eu ainda não descobri, que faz parte da minha identidade? Será que eu ainda preciso de uma aprovação dele ou de quem quer que seja? Ou será que ele está me provocando um despertamento? Muitas vezes aquilo que me magoou é um despertamento, que não deve ser considerado um sofrimento. Eu devo aproveitar isso e refletir o meu potencial, o meu limite, a minha fragilidade,
aonde eu, Augusto, me tornei tão vulnerável ao ponto de o fulano, João e Maria, ter me incomodado e ter tirado a minha paz. Se eu conseguir trabalhar esse entendimento, eu vou trabalhar a minha transformação emocional, a minha transformação moral, porque eu tenho que ter a lógica de entender que eu provoquei aquilo de alguma maneira. Houve alguma afinidade, alguma sintonia, alguma descrença naquele relacionamento que fez com que algo voltasse. Eu preciso mergulhar nesse iceberg que ninguém vê, que eu mesmo não sei exatamente definir, o que é o meu inconsciente. Que para mim é novidade, mas é uma experiência velha, antiga. Então, esse interesse nessa reciclagem mental. Fazemos um tempo atrás um estudo no Paraná, também foi assim, audiovisual, sobre reciclagem. E tive a oportunidade de colocar reciclagem, porque a gente recicla o lixo, né? Material. A gente coloca em departamentos, a gente faz com que ele tenha um bom destino. E há o lixo mental e o lixo moral. A gente vai dizer, eu sou assim mesmo? Será que eu sou assim mesmo e me dá tranquilidade? Será que eu vendo alguém que chorou pela minha atitude, ou que se irritou com a minha atitude, ou que eu chorei, ou que eu me irritei, vai me dar tranquilidade? Ou vai me dar a sensação de que eu tenho que pagar na mesma moeda, ou mesmo que eu tenho que tornar aquela pessoa indiferente para mim? Não quero mais me relacionar com ele. Será que isso é uma maneira de eu me desvencilhar do meu lixo mental, psíquico? Então, esse autoconhecimento, meu, mente, espírito, eu preciso de construir. É como uma edificação, ouvimos hoje uma live sobre isso, onde o teu alicerce, o alicerce de um prédio consolidado, ele precisa de ter uma estrutura bem equacionada. O engenheiro, o arquiteto, eles têm que trabalhar nessa construção de segurança. E eu, arquiteto da minha mente, eu preciso criar, transformar todos esses arquétipos de insegurança, de egoísmo, a irritabilidade, o meu relacionamento, eu tenho que transformar em algo saudável. Como diz Divaldo, se bateu, doeu, é meu, mas eu não vou ficar sofrendo por isso. Eu tenho que saber por que é meu e não dizer que o outro me fez isso ou aquilo. Ele despertou em mim uma necessidade do autoconhecimento. Então, tudo bem, Santo Agostinho já recomendou isso, eu procuro fazer isso. Mas o que eu faço com essa reflexão? Será que eu digo assim, puxa vida, eu não sou capaz mesmo, eu sou inferior mesmo, eu não consigo mudar? Isso, numa constância, fará com que eu me isole, porque fará com que eu me deixe dominar por esses pensamentos. Aí eu estou caminhando para uma depressão. Porque eu preciso, nessa transformação, nessa reflexão, fazer o que nos foi recomendado. Quem é o nosso modelo? Quem é o caminho, a verdade e a vida? E como é que eu chego a ele? Eu preciso da prece. Eu preciso do estudo sobre a vida dele. Eu preciso saber que os espíritos nobres, que já compreendem melhor do que eu o que significa ser o guia mais perfeito, ser o caminho mais próximo a Deus, o que significa isso? Então, se eu mergulhar no meu interesse ao estudo, à reflexão, mas que isso seja constante, que isso seja todo dia, todo instante. Porque eu posso chegar para você e dizer assim, olha, bem, eu já compreendi que a raiva é nociva, não vou mais ter raiva.
Olha o fracasso aí, porque no dia seguinte alguém me ofende, eu vou ter raiva. Aí eu vou me sentir o quê? Meu Deus, eu sou um fracassado mesmo. Eu sei que a raiva não é boa, a agressividade, melhor dizendo, não é boa, e eu disse que não ia ser mais e estou sendo. Por que isso? Porque eu tenho os vícios do passado. Eu tenho a necessidade ainda de me comprazer com o mal, né? Se eu ainda me satisfaço com algum mal feito, eu preciso entender, já que eu sei que o mal não vai me fazer feliz depois do ato, como eu me transformo, como eu faço o esforço no bem. Cada esforço que eu fizer para o bem é um caminho para a virtude que um dia eu terei. Eu não posso negar quem eu sou, porque eu não conseguiria. Eu criaria uma situação psíquica que me isolaria do resto do mundo, que eu me sentiria um fracassado. Agora, eu não vou aplaudir ainda a pessoa doente emocionalmente que eu me apresento em determinadas situações. Preciso buscar o tratamento. O tratamento para minhas situações morais está em Jesus, porque Ele é o modelo. Eu preciso orar. Eu preciso fazer com que a prece me eleve a uma condição de estar com os espíritos superiores no aspecto de eu pessoa. Porque quando eu oro, quando a gente ora, naquele momento a gente já eleva o diálogo, porque ninguém ora com palavras chulas, ninguém ora ofendendo, ninguém ora reclamando. Nós oramos buscando a melhor maneira de ter o contato com aqueles que possam nos ouvir e nos ajudar. Então, nós precisamos entender que esse processo da transformação exige a resignação. Mas a resignação que Joana nos coloca é a resignação dinâmica, né? A tolerância comigo mesmo não é acomodação. A resignação que possa ser entendida não é aquela, tá bom, só assim mesmo, não tem jeito. Não. Ela é dinâmica, é uma aceitação do que eu sou e um mergulho no entendimento que eu tenho potencial e que meus limites vão ser desenvolvidos positivamente por esse potencial, mas que a minha vontade ela tem que ser boa. Eu tenho que trabalhar essa vontade na reconstrução. Com essa reflexão diária, recomendada por Santo Agostinho, no dia seguinte eu vou à rua, eu vou ao trabalho, eu vou conviver com a minha família, eu vou fazer uma compra, eu vou andar, eu vou comer, eu vou beber. O que eu faço desses atos? Será que eu jogo papel no chão? Será que quando eu levo meu filho, meu neto no parquinho, eu vejo que ele está danificando o aparelho e isso é coisa de criança? Será que eu vejo alguma coisa de alguém que vai prejudicar aquele coletivo? Eu me calo porque não sei o que estou fazendo? Aí isso também preciso transformar. Que isso é a reforma social. Eu ontem fiz a íntima, a pessoal, hoje eu vou trabalhar essa minha reforma pessoal com o social. Isso é todo dia. Essa reforma íntima, ela não é só de vez em quando, ela é constante. Ela se faz necessária da permanência para que tenha-se um resultado, porque adquirir uma virtude, como Emmanuel nos coloca, nesse entendimento da disciplina, é uma constância, né? Ah, eu quero o bem de fulano, eu não quero o mal de ninguém, mas isso é suficiente para Deus? Eu tenho que fazer o bem ao fulano, eu tenho que fazer um bem social, eu tenho que ouvir, eu tenho que dar o meu melhor. Eu costumo dizer que quando eu estou conversando com você, você naquele momento é a pessoa mais importante para mim. Ué, mas você nem conhece ele, mas naquele momento ele é. No momento seguinte, eu vou estar com outra pessoa que eu também quero ter esse pensamento sobre ela, porque senão eu vou rechear o meu diálogo com pequenas mentiras. Eu vou ter uma representação do que eu não sei se sou, porque eu não estou trabalhando o meu entendimento. Mas
essa reforma pessoal, social, ela exaure se não houver a reforma transpessoal. O que é a reforma transpessoal? Eu me ver como espírito, como ser imortal, como um indivíduo que está tendo uma nova oportunidade de restauração, de reforma íntima, né? Eu preciso de reforma íntima, eu preciso encontrar uma plenitude. E se eu não tiver esse autoconhecimento, que vai fazer com que eu entenda que eu preciso melhorar, e se eu não fizer o esforço dessa melhora, eu não vou ser pleno. Porque eu vou sempre querer agradar alguém para que ele me faça me sentir melhor. Então, a gente coloca o auto-amor nesse momento. O auto-amor é, antes de tudo, o reconhecimento, a aceitação. A aceitação de mim, como eu me vejo, ou melhor dizendo, o mergulho em me ver melhor. Jung coloca que você precisa mergulhar para dentro de si, ter os olhos para si, para poder ver melhor o que está fora de si. Quando a gente diz, quando a gente ouve, quando a gente quer seguir, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ao próximo como a si mesmo, então que muitas vezes o que a gente faz? A gente ama a Deus, conecta Ele em tudo, ao próximo, a gente faz campanha, a gente participa de campanhas. E a mim? Eu estou me amando? Né? O que é o auto-amor? O auto-amor, ele não é uma visão de sofrimento. O auto-amor, muitas vezes, existe um sacrifício no aspecto do sacrifício, do mergulho em mim, para que eu possa me acalmar, sabendo que eu quero melhorar, mas que eu não vou melhorar porque eu simplesmente resolvi isso. É um processo. É um processo do autoconhecimento. Isso é o auto-amor. Não é uma visão egoísta de que só eu importo, que eu me amo. Não. Isso é um mergulho num processo de ignorância. Por quê? Eu estou com meus pares hoje, poderei não estar amanhã. Esse grupo genético a que eu me filiei como espírito é, muitas vezes, um grupo em que os cromossomos, que a genética, fizeram com que eu pudesse estar diante das minhas provas, das minhas expiações. Mas o que é uma prova? Uma prova é uma necessidade de capacitação para concluir, para ter um bom resultado. A prova não é ruim, a prova é um estímulo. Então, que eu consiga, que eu reconheça que eu estou aqui, você está de passagem, sim, mas eu não vou me acabar nessa passagem. Né? Eu estou aqui adquirindo um passaporte, que está na moda, para me habilitar numa nova viagem, que é esse processo de verticalização a Deus. Olha, mas quanta oportunidade eu estou tendo, você está tendo. Né? Nós temos uma orientação espiritual que não nos obriga a nada, mas nos fala da necessidade. Mas não nos abandona, não. Me dá todo um conteúdo, um substrato, um sumo de alimento moral. Se eu aprender, toda vez que eu chegar em casa, eu leio uma pergunta do Livro dos Espíritos, um parágrafo do Evangelho. Quando eu quiser me aprofundar mais, que eu vá na Gênese, lentamente, porque o processo é construtivo, acalmar os meus ímpetos. Então, essa raiva, essa agressividade, ela vai diminuir, porque ontem eu estudei sobre isso, eu refleti sobre isso, e eu assumi que eu sou capaz de ter raiva por qualquer coisa. Se eu reconheço que não é bom, se eu busquei o aprofundamento, eu vou ter menos raiva amanhã. Eu vou ouvir melhor. Porque eu ontem me ouvi, moralmente falando. Eu ontem não me achei o meu tipo inesquecível,
ou como a pior das pessoas, não. Eu simplesmente consegui reconhecer que eu tenho limites, fragilidades assertivas, porque eu tenho, como você tem, que a minha fragilidade não se transforme numa insegurança institucionalizada pela minha mente, por meu espírito, que eu me capacite para as provas que eu preciso vencer, para que elas não se transformem numa expiação condenatória temporariamente por mim mesmo, pela preguiça, pela inércia, pelo acomodamento. Olha, quando eu tiver preguiça, que eu consiga definir, é um ócio necessário, reflexivo, ou eu não quero saber de nada, porque eu estou achando que eu preciso daquilo ali, como se aquilo ali fosse definir a minha vida. Então, aqui, logo no início, na apresentação de Joana, olha só que coisa linda. Joana, né, gente? A saúde e a doença, a felicidade e a desdita, a genialidade e as patologias mentais, limitadoras e cruéis, não passam de ocorrência estúpidas da eventualidade genética. Isso é uma visão materialista que se tinha até psicologia, psiquiatria, psicanálise, e muito antes disso, o espiritismo veio nos colocar que as circunstâncias, isso tudo que aqui foi dito, é fruto de experiências passadas do espírito imortal. Assim considerado, o ser humano começaria na concepção, como falávamos antes, e anular-se-ia na morte. Um período muito breve para o trabalho que a natureza aplicou, mais de 2 bilhões de anos, aglutinando e aprimorando moléculas que se transformaram em um código biológico fatalista. Então, isso é uma visão antiga materialista que muitos ainda têm. Então, com a sensibilidade da ciência em colocar uma energia mexendo com isso tudo, então vai se aproximando cada vez mais da verdadeira identificação do indivíduo que comanda todos esses trilhões de células. Então, a necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável. Gente, chega de se queixar tanto. Chega de se escandalizar tanto quando você liga a televisão. Eu falo isso para mim. Nós vivemos sofrendo porque parece até que nós não reconhecemos que todos são imortais e que todos estão vivendo atualmente experiências atávicas, desse inconsciente que está mergulhado no iceberg que somos, mas que ele vai vir à tona e vai chegar no ápice. Então, que para isso nós precisamos entender que precisamos desse autoconhecimento. É inadiável. Esse interesse é inadiável. Então, quando em estado de desarmonia ou crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Então, nós temos que saber que a desarmonia interna ou o crescimento fazem parte de todo um currículo. E que, se ele está desarmônico, nós precisamos de uma sinergia. E que essa sinergia ela tem que, e que faz parte dela, o mergulho no âmago do nosso entendimento e buscar esse momento. Para que esse momento está fazendo parte desse meu desequilíbrio? Ou porque eu me reequilibrei de novo? Então, eu vou compreender que eu fui o artífice de tudo, do de antes e do depois. Então, enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva.
ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicose de vária ordem, que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Então, nós temos que estar atentos para nossas fixações mentais. Quando eu digo que fulano, não gosto dele, não vou estar com ele, vamos rever isso. Porque se eu não estou com ele agora, eu estou adiando. E se ele faz parte do meu pensamento nocivo, de isolamento, isso vai repercutir sobre mim mesmo. Eu vou acabar tendo uma necessidade de buscar recursos médicos para acalmar essa minha fúria. Então, meus irmãos, que nós possamos entender, quando a gente fala em autoconhecimento, em autodescobrimento, a gente fala do significado da felicidade que buscamos. Porque ela não pode estar na oferta que me fizerem. Essa felicidade, se ela tiver pautada em conquistas materiais, ela vai criar em mim uma necessidade compulsiva de novas conquistas materiais. E a exaustão que isso poderá me provocar, física e psicológica, vai me gerar uma necessidade até medicamentosa de me acalmar e de me reequilibrar. Se eu busco um processo de plenitude, através de uma reflexão profunda, paulatina, constante, eu vou descobrindo que eu tenho potencial para aquilo que eu desejo e que eu preciso me capacitar para essa conquista. Então, essa minha busca transpessoal do autoconhecimento me dará a segurança da continuidade, porque eu não vou me sentir mais punido, ou tão punido, tão incapaz, porque eu compreendo que eu tenho uma anterioridade que eu não posso carregar como culpa, porque eu já reconheci a minha fragilidade anterior, mas eu também já entendo, como espírito imortal, como filho de Deus, como irmão de Jesus, que eu estou tendo uma oportunidade de me fortificar nesse burilamento, desse monolito que somos nós, que precisamos de nos esculpir para ter uma imagem verdadeira que teremos um dia do que somos. E talvez essa imagem verdadeira não seja vista a olhos orgânicos. Quando a gente quer um Deus antropomórfico, uma visualização de um indivíduo igual a mim materialmente, e vou ficando adiando, e vou ficar esperando que isso aconteça como um milagre para que eu confie e garanta a existência desse Deus. Agora, cada vez que eu conseguir assumir a minha dificuldade e também me esperançar do verbo esperançar na minha reconstrução, no meu esclarecimento, aí eu vou ter o equilíbrio, a sinergia que eu busco muitas vezes com outras coisas que criam em mim um vazio, que eu não arranco de mim o que eu sou, que eu transforme aquilo que eu estou sendo. Então, meus irmãos, quando no Livro dos Espíritos falamos, né, precisamos dele, do conhecimento de si mesmo, no capítulo da perfeição moral, quando na pergunta 919, Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. A resposta: um sábio da antiguidade vou-lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Todos nós já ouvimos isso. Esse sábio a que ele se refere é Sócrates, que não criou essa frase, que é fruto do interesse dele de se situar no grupo que vivia, na sociedade que vivia como um ser íntegro. E eu, sem conhecer o meu potencial,
eu vou achar que integridade é uma representatividade social. Eu trabalho a minha mente, eu trabalho o meu relacionamento, mas que tenha uma visão transpessoal do para que estou aqui, da família que eu tenho, da profissão que eu tenho, dos meus relacionamentos, porque eu exerço funções, papéis profissionais. Mas o que importa para Deus é a essência Augusto, filho dele, irmão de Jesus, que somos todos nós. Que eu não fique trabalhando o outro como algo, como alguém que eu admiro pelo sucesso aparente e que eu tenho que perseguir, porque é aparência. Porque quando você se olha no espelho, você vê a aparência. Quando você mergulha no âmago de si mesmo, você começa a perceber as suas necessidades morais evolutivas, porque os vícios, as más inclinações, as tendências, as fobias, são situações de experiências anteriores. É claro que, quando colocado em uma família, nós temos possibilidade de nos melhorar ou de aprofundar os vícios do passado. Então, a responsabilidade de um pai, de uma mãe, de quem está com aquele ser que está se reconstruindo como ser moral, é muito grande. Que saibamos educar os nossos filhos. E que, para isso, é necessário que nós nos interessemos no processo educativo. Que ele também, e principalmente, ele não é só intelectual. Sim, é. Nós temos que ter uma formação intelectual do entendimento do que somos capazes de ter acesso. Mas, se nós não tivermos uma formação moral, nós vamos ser mais um que tem o poder, mas esse poder se torna nocivo e destrutivo para quem não o detém, para quem precisa ser um mero seguidor. Que a mitomania possa ser desconstruída e que nós possamos transformar a vivência de Jesus em nós no verdadeiro modelo a que os espíritos nobres se referem no Livro dos Espíritos. Que possamos, meus irmãos, perceber o que aqui está mais uma vez. Que nós consigamos nos libertar das imagens errôneas a respeito da vida. O ser deve assumir a realidade do processo da evolução e vencer-se. Olha só, eu acho que essa é a tarefa mais importante. Eu preciso me vencer. Mas, se eu não me conhecer, eu vou ficar sempre achando que hoje eu estou bonzinho, amanhã eu estou malzinho porque alguém me provocou. Então, eu preciso me vencer, que é vencer as más inclinações, a viciação, o prazer pelo mal, a maledicência, a difamação, porque no momento em que eu, ensandecido, cometo esses atos, eu acho que me elevei porque eu estou falando mal dele, eu não sou igual a ele. Na realidade, eu estou fazendo parte do mesmo grupo, só que agora com uma oportunidade diferenciada, porque alguém está me ouvindo e eu estou falando. Então, que eu procure superar os fatores de perturbação, de destruição de mim, que o alto amor possa ser compreendido como um processo evolutivo. Não é eu me amo, não é isso não. Eu procedo como alguém que se ama, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se os 3 itens não estiverem bem compreendidos, eu vou ser mais um a discursar e decorar frases que não vou entender e nem vou retirar o espírito da letra. Tá, meus irmãos? Acredito que a gente tem ainda uns minutinhos, se puder haver uma interação, se alguma coisa a gente puder trocar, porque o autoconhecimento exige também escuta. O autoconhecimento, o autodescobrimento, exige que você respeite, se respeite, tenha respeito por você,
mas respeito pela condição social que todos nós vivemos. Graças a Deus. Oi, Augusto, muito obrigada por essas ótimas reflexões. A gente colocou aqui no chat se tem alguma pergunta, né, para que as pessoas se coloquem também. Agora, dentre tantas coisas que você falou, uma delas que me calou fundo é que o autodescobrimento nem sempre a gente quer fazer, mas ele é necessário. E depois que você mergulha, que você descobre que esse processo é tão importante para a sua vida, isso te traz uma serenidade muito grande. Você concorda? Plenamente. A conquista desse interesse, do entendimento nessa necessidade, ela reflete em nós o dever cumprido, é a sensação do dever cumprido, mas que não é esgotado, porque esse autoconhecimento é uma busca constante, porque o autodescobrimento ele passa por um interesse em cada atitude que eu tomo, cada reação que eu tenho, cada opinião que eu emita, cada repercussão da opinião alheia sobre mim tem que me levar a essa reflexão profunda. Porque se me desequilibrou, é porque eu ainda não sei quem eu sou. Né? Mexe comigo, eu sei quem eu sou. Né? Eu dou um boi para não entrar, não tem essa história, uma briga, uma boiada para não sair. Meu Deus! Então, eu estou simplesmente repetindo experiências negativas de uma existência anterior. Eu estou com o meu inconsciente lá nesse mergulho e não estou retirando arquétipos, eu não estou trabalhando a uma construção de um edifício mais seguro. Joana nos dá ótimas orientações de como a gente pode processar esse exercício, como você disse, né, Augusto? Uma coisa que Joana coloca e que eu acho muito importante é você não se justificar. Porque se você se justifica, você sentiu culpa, você sentiu que você não foi bem, aí você se justifica. Para quê? Não é verdade? É assim, às vezes a gente, eu fiz isso porque eu estava sob pressão, eu fiz isso porque me enjugou, Não, você fez isso porque você fez isso. Você Exato. não resistiu à tentação, à influência, então você está justificando que alguém foi responsável pela sua atitude. Transferindo para o outro um processo que a gente ainda não conseguiu solucionar em nós, né? A outra questão que eu acho que Joana coloca, que é muito preciosa, é a gente não se lamentar. Ela diz, não te lamentes, porque a gente não sabe se aquilo foi bom, se não foi bom, e se você fica se lamentando sempre, você está sempre numa vibração muito, muito baixa, digamos, né? E não vale a pena. Eu queria saber se esses amigos estão tímidos. Lili, você está tímida? Você tem alguma pergunta? Nádia, Pedro Paulo, Carlinhos. Vou denunciar todo mundo de coração cheio de amor. Fábio Peluso, Rosana, Luci Cardim. Rosana tem muito a dizer. Exatamente. Cristina Campelo. Olha, gente, tem uns aqui que não nomearam, não sei. Vera Maria, Beth Pereira, tem muita gente cheia de coisa para dizer. Não é, Augusto? Esse assunto é um assunto que diz respeito a todos nós, porque nenhum de nós está isento desse processo.
Então, vamos aproveitar a oportunidade que o Augusto estudou bastante para nos trazer essa explanação dele dessa noite. Quem gostaria de fazer algum comentário? Hein? Fábio Peluso. Convocado, Fábio. Fábio Peluso, diga alguma coisa. As experiências que nós temos, elas são cumulativas, né? Então, Augusto, a gente precisa, de fato, fazer essa reavaliação. Você lembrou de Santo Agostinho, né? Naquela reflexão diária, né? Eu lembro que quando eu li isso, eu ficava assim, fiquei numa paranoia primeiro, né? Aí, a cada final do dia, eu falava assim, homem velho ou homem novo? Homem velho ou homem novo? E eu via... Depois eu desisti de fazer essa... É o que você falou da gente não... A gente descobriu que precisa ser melhor, mas isso não vai acontecer de imediato. Então, aí eu diminuí a minha... Vamos dizer assim, a minha pressa, né? de conquistar aquilo que o Espiritismo me desvendou. Não adianta você querer arrancar, senão vai ficar um vazio. Você tem que trabalhar a transformação mesmo, não é? E a transformação é um processo. Ele é lento, gradual, mas ele tem que ter o interesse. Ele tem que ter a vontade boa, né? Porque se eu quiser arrancar, o que bebe, o que fuma, amanhã não fumo mais, amanhã não bebo mais, vai ser difícil, né? Ele resistir à tentação. Então, eu vou buscar os elementos que vão me auxiliar nisso, no processo de me libertar do vício. Isso precisa ser entendido, porque gera muito... Às vezes a gente escuta, eu sou incapaz mesmo. Eu sei que não é bom, eu quero mudar, mas quando eu vejo, eu estou fazendo. Não processo. Que você faça essa análise no final de cada dia, não se condenando, mas sim buscando os elementos que o levarão à estabilidade da virtude, né? Cada ato assertivo é um processo de virtude que vai se consolidando. É porque nós não podemos nos assustar quando a gente se descobrir, né? O autodescobrimento, o autoconhecimento é um processo, porque senão também nós não podemos nos assustar com quem nós somos, né? Temos que acolher quem nós somos, né? Para que a gente possa ir aos poucos caminhando com passos seguros, né? E o trabalho, né, Augusto? A importância da gente se firmar num trabalho voluntário, num trabalho de dedicação, isso nos dá um substrato importante, né, para a nossa consciência também começar a ficar mais aliviada, né, da gente estar participando de uma construção de um mundo melhor. Outra coisa, Fábio, o acolhimento, né? Às vezes, em pequenas atitudes, a gente despreza o outro e condena o outro simplesmente porque fomos ofendidos ou não fizeram o que nós achávamos que tinha que fazer. A gente vê isso no movimento espírita assim. Eu vou sair daquele centro porque fulano, aquela direção fez isso, Gente, se você achou que o que foi feito não foi bom, vamos trabalhar o esclarecimento. Não vamos sair daquele lugar simplesmente porque não concordamos com aquilo. Vamos buscar o entendimento do grupo, porque talvez a minha insatisfação seja um despertamento para mim e para o grupo, e não o abandono. É diferente quando você sai de uma casa para fundar, auxiliar algum lugar carente, alguma cidadezinha que não tem, que precisa que o movimento espírita se instale. É diferente. Agora, você abandonar porque está com raiva, porque está decepcionado, é outra coisa, que não é pertencimento, é mais o famoso orgulho, que a gente nem percebe, né? É o famoso orgulho, graças a Deus, né? Então, que a gente consiga perceber
que o despertamento, às vezes, está na crítica ou naquilo que eu não gostei. Se eu não gostei, vamos ver se eu consigo ajudar para transformar e não sair por aí falando. É verdade. Essa questão da gente errar e acertar faz parte do aprendizado, nos diz Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela fala isso, né? Que a gente não vai se modificar da noite para o dia, conforme vocês estão comentando, então é um processo, né? Obrigada, Fábio, foi ótimo. Mais alguém? Pedro Paulo, Lili. Então, Nádia sempre pede para eu falar alguma coisa. Agora é minha vez, Nádia. Nádia. Então, eu estava aqui bem pensando assim, que Santo Agostinho fala para a gente refletir, e às vezes a gente tem medo, né? Não reflete de medo, porque você não quer se encarar. Já olhar no espelho já é difícil, né? E se encarar, mas eu tenho um hábito que eu tenho que ainda melhorar muito, que é o falar da vida alheia. Não digo nem falar mal, mas eu falo da vida alheia. Eu não consigo, de repente, eu me pego nessa pequenez, né? E, às vezes, eu fico assim, pensando, como é que a gente pode estudar, né? Ter tanto conhecimento e me pegar ainda fazendo determinadas coisas que a gente já não é mais permitida você fazer de tanto que você sabe. E aí o meu julgamento é pior ainda. Eu me sinto mais culpada ainda, porque eu sei que aquilo está errado e eu continuo, me pego naquele deslize, fazendo exatamente o que eu não deveria, né? E um desses atos é falar da vida alheia. Esse reconhecimento é o início da transformação. Pior quando a gente acha natural. Eu estou falando porque é verdade, não. Quando eu reconheço que eu estou falhando, é o início do processo de transformação. Aí eu preciso me esforçar agora, né? Eu preciso refletir. Eu preciso da reforma, que é outro item do autoconhecimento, né? A reforma não pode ser uma reforma do sofrimento, e sim do sacro ofício, que é nos aproximar de Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Eu gosto muito de refletir sobre isso. Eu me acalmo e eu melhoro um pouquinho. O Pedro Paulo ele fala assim, ele tem uma análise que ele pode até falar, em teus passos o que faria Jesus. Mas isso é tão grande para mim, né? Mas é um caminho para reflexão. Né, Pedro Paulo? Pedro. Ele tá quietinho. Meu querido Pedro Paulo. Acho que ele... Estão escutando? Está meio cortado, né? A voz? O áudio do Pedro Paulo não está legal. O áudio, é. Lili! Você tem que abrir a porta, Pedro Paulo, para poder o Wi-Fi ir na cozinha. Estão escutando? Estou escutando agora? Sim. A minha internet aqui está muito ruim. E agora, estão escutando ou não? Sim. Não, Melhorou. É um Melhorou. livro protestante da Igreja Batista. Fizeram até um filme. Quem quiser ver esse filme, está no YouTube. Em seus passos, que faria Jesus. Gostei da colocação do Augusto, entendeu? E aquele esforço diário, né? A gente não pode desanimar. E usar o auto-perdão também, né? É muito importante. Ficam com Deus. Está muito ruim a minha internet.
Obrigada, Pedro Paulo. Obrigada, Nádia. Augusto? Sim, sim. Então tá, meus irmãos. Podemos encerrar, Augusto? Sim, sim, sim. Que a gente, antes de dormir, que a gente pense um pouquinho, né, no nosso dia, como foi feito e o que a gente pode fazer para melhorar um pouco, né? Não se culpa. Se a gente se culpa, a gente paralisa, porque a gente já se culpou. Fábio, não desista, Fábio. Augusto, foi ótimo, a gente agradece muito. Fale, Fábio. Não, eu não posso desistir, não. Isso aí não passa pela minha cabeça. Mas aí agora eu não falo homem velho para mim, não. Deixa o homem novo tentando melhorar. Lógico. Tá ótimo. Obrigada, Augusto. Foi muito boa a nossa conversa e vamos continuar nesse processo que é isso que os espíritos nos orientam sempre, né? Então, nós vamos encerrando por aqui, lembrando a vocês que na semana que vem nós teremos a palestra, o estudo da Jurema Seckler, que vai falar a respeito... Não era para acabar de 9? Quem está falando? A Jurema Seckler vai falar a respeito de Jesus de Nazaré. Então, semana que vem, 8h15, vamos estar novamente aqui. Será o nosso último encontro antes do Natal, quando nós estaremos falando a respeito do aniversariante do mês. Então, a gente quer agradecer a presença de todos, o carinho de todos, as participações com as palavras, com os pensamentos, com as vibrações. E nós gostaríamos de, para nossa prece de encerramento, pedir a nossa Rosana, se você poderia, querida, fazer a prece de encerramento da reunião. Rosana? Então, a gente vai pedir para Lili. Lili, que renasceu, que está linda aí, nos assistindo. É uma beleza ver que você, que estava tão dodói, já está bem, Lili. Então, vamos orar com você, querida. Vamos orar. Só temos a agradecer mesmo, né, por esses momentos, né, que estamos juntos. Apesar de distantes, mas com os nossos corações reunidos, né? Vamos orar, agradecer a Deus, nosso Pai de amor, infinita misericórdia, agradecer a Jesus, esse querido amigo de todas as horas, agradecer aos amigos, aos espíritos superiores, benfazejos da nossa casa querida de Birajara, a esse mentor querido que sempre está em nossas mentes, em nossos corações, lembrando do que foi estudado pelo nosso Augusto, o autoconhecimento, o autodescobrimento tão necessário para cada um de nós, diariamente, lembrando na sequência da resposta de Santo Agostinho, quando ele fala: faça-se perguntas e não tema multiplicá-las. É muito interessante, porque nos move, né? nos leva a esse sentimento de nos interrogarmos mesmo, né? A respeito do que estamos fazendo, do que estamos pensando, como estamos agindo, né? É muito importante esse estudo para
para que todos nós nos conheçamos melhor. Muita gratidão pelo estudo, estou muito grata ao Carlinhos por me atender e me indicar o medicamento para que eu hoje possa estar aqui, né, junto de vocês. Estou muito grata por isso. Muita gratidão, Senhor, que possamos estarmos todos bem para os próximos estudos, onde possamos estarmos todos juntos, em harmonia, em paz, em alegria, e muita harmonia entre todos nós. Graças a Deus, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Carlinhos. Obrigada, Lili. Obrigada a todos. Está encerrada. Obrigada, Ângela. Obrigada, Augusto. Estou processando tudo, tá, Ângela? Eu estou quietinha porque eu estou processando tudo que o Augusto passou. Combinado. Tá bom. Um beijo grande, gente.